Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre probabilidade. Na sequência, você terá duas questões para resolver, ambas da CESU no Rio. Uma do concurso da Caixa e outra do Banco do Nordeste. Vamos lá? Para a gente falar de probabilidade, trouxe dois conceitos. Primeiro, é que quando a gente está falando de probabilidade, as perguntas normalmente são qual é a chance e qual é a probabilidade. Às vezes a resposta está na forma de fração, às vezes na forma percentual, mas, assim, para a gente discutir essas considerações e chegar e entender bem como que funciona, considere que eu tenho 5 bolinhas em uma urna. Dessas 5 bolinhas, elas estão numeradas e eu vou tirar uma delas ao acaso. Tem chance de eu sortear uma bolinha com o número 8? Não. Porque não tem 8 na urna. Então eu vou dizer que esse é um evento impossível. Agora é um evento certo, que tenho certeza que eu vou sortear uma bolinha numerada. Porque não tem bolinha sem número. Então é preciso estar muito atento ao enunciado, porque às vezes a informação não é muito explícita, tá? Então vamos lá. Tenho então as bolinhas de 1 a 5 numeradas e uma delas é azul. Qual é a chance de sortear ao acaso uma bolinha azul? Bom, quantas bolinhas eu tenho na urna? 5. Total de possibilidades? 5. Mas quantas bolinhas são azuis? Apenas uma. Então eu tenho uma chance em 5. E normalmente nós escrevemos na forma de fração. Uma chance em 5. Qual é a chance de sortear ao acaso uma bolinha com número ímpar? De novo, eu tenho 5 possibilidades. Posso sortear 1, 2, 3, 4, 5. Mas quais são ímpar? A 1, a 3 e a 5. Então eu tenho 3 chances em 5. Qual é a chance de sortear ao acaso uma bolinha com número menor que 4? Menor, 1, 2 ou 3. 3 chances em 5. Se fosse menor ou igual a 4, 1, 2, 3, 4, seria 4 chances em 5. Isso é uma forma assim que muito comum de questões que aparecem em probabilidade, relacionadas a sorteio de dados, sorteio de bolinhas na urna, sorteio de meias, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre vai analisar o total e os casos favoráveis. Às vezes, a gente não tem o total de possibilidades de uma forma muito explícita. Então, vamos verificar como que a gente pode calcular o total de possibilidades. De quantas maneiras diferentes podemos organizar os algarismos 1, 2, 3 para escrever números de 3 algarismos? Pensa que eu tenho plaquinhas com o número 1, 2 e 3 e quero organizá-las. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Uma possibilidade, 123. Mas poderia ser 231. Também poderia ser 321. Assim por diante. Veja que eu não quero saber quais são as possibilidades. Eu quero saber quantas são. Que nesse caso, que os números são pequenos, são só 3 algarismos, ok. Mas se eu tivesse perguntado, assim, sei lá, com os algarismos de 1 a 7, por exemplo, já dificulta escrever um por um na mão. Então, nós vamos ter identificar uma maneira de como calcular, tá? Como é que eu vou fazer isso? Esses números, eles são 3 algarismos. Um número formado por 3 algarismos. Quando eu for escolher o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Nesse caso, são 3. Eu posso colocar ali 1, o 2 ou 3. Escolhi um deles. Quantos algarismos eu tenho para escolher para colocar na segunda posição? Bom, era 3, mas eu já usei 1. Então, eu só tenho 2 agora. Então, veja, eu já usei um número para o primeiro, já usei outro para o segundo. Quantos eu tenho para escolher para o terceiro? Só tenho uma posição. Então, o que eu vou fazer com esses 3 números que eu acabei de escrever? Eu vou simplesmente multiplicá-los.
Se eu multiplicar, eu encontro que eu tenho 6 maneiras diferentes. Aqui, eu poderia ter os números 123, 132, 231 e 213, 321 e 312. Então, são 6 maneiras diferentes. No total, eu tenho 6. Então, aqui nós usamos o princípio multiplicativo. E ele vai aparecer ao longo das questões de probabilidade. Ok? Então, vamos ver as nossas 2 questões que eu selecionei da Cias-Granry. Minha sugestão é, leia o enunciado e tente resolver sozinho. Se não conseguir, assista uma parte da explicação e tente desenvolver sozinho. Se não der, assiste a explicação e depois tenta resolver sozinho, tá bom? Uma senha será formada pelo sequenciamento aleatório de 4 letras escolhidas entre as letras, tem ali 6 letras, sem repetição. Qual é a probabilidade da senha formada ter 2 vogais e 2 consoantes ocupando posições intercaladas? Então, vamos lá. Eu tenho 6 letras. Eu quero fazer senhas com 4 letras. Então, eu poderia ter essas aqui. São exemplos. Agora, quantas senhas eu posso ter no total? Vamos lá? Quantas letras eu posso escolher para a primeira posição da minha senha? 6. Quantas letras eu posso escolher para a segunda posição? 5. Por que 5? Eram 6, mas eu já usei uma para a primeira posição. Então, agora eu só tenho 5. Para a próxima posição, vou ter 4. Por quê? Porque eu já usei 2 das letras, tá? Então, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, posso fazer 360 senhas diferentes, tá? Então, nosso total, 360. Mas o enunciado traz um detalhe importante, que é senhas que tenham vogais e consoantes ocupando posições intercaladas. Então, nós estamos procurando destas 360 senhas, aquelas que sejam assim, vogal, consoante, ou consoante, vogal, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar as minhas 6 letras, estão ali no mesmo pacote, eu vou sortear uma delas. Vou começar a senha por ela. Ela pode ser uma vogal ou pode ser uma consoante. Vou imaginar que é uma vogal, tá? Quantas letras que eu tinha para escolher? 6. Escolhi. Agora, eu vou pegar o segundo grupo, segunda posição. Se a segunda posição, se a primeira era vogal, eu estou querendo que seja uma consoante agora. Quantas consoantes eu tenho para escolher? 3. Agora vem uma vogal de novo. Lembra que eu já usei uma vogal? Quantas vogais eu tinha? 3. Eu já usei uma. Quantas vogais eu ainda posso escolher? 2. E consoantes? Consoantes eu tinha 3, mas eu já usei uma. Então, eu ainda tenho 2. Então, essa é a quantidade de combinações em que vai aparecer vogal, consoante, ou consoante, vogal, consoante, vogal. Ou seja, 72 combinações são válidas, de um total de 360. Então, qual é a probabilidade? 72 de 360. Agora, você vai dizer, não tem essa alternativa. Sim, mas nós podemos, numa fração, nesse caso numa razão, multiplicar numerador e denominador por um número natural diferente de zero. Então, eu posso dividir o numerador por 2 e dividir o denominador por 2. Depois eu divido por 2 de novo e por 2 de novo. Posso dividir por 4 e por 4, desde que seja sempre o mesmo número. E fazendo divisões sucessivas, nós vamos encontrar 1 para 5. Então, é uma chance em 5. E a última questão. Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram então fazer uma rifa e venderam 200 tickets, numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tickets. Seus números eram 75, 76, 77, 78 e 79.
No dia do sorteio da rifa, antes de revelar o ganhador do prêmio, anunciaram que o ticket sorteado era par. Considerando essa informação, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade dela ser a ganhadora do prêmio era... E agora? Então vamos lá. Eram quantas possibilidades? 200. Então, total de tickets que a gente tem, 200. Bom, a funcionária, ela tem 5. Estava ali na mão dela. E eles disseram assim, é par. Quantos eu tenho agora? Eram 200, mas entre os 200 eu tinha os ímpares e os pares. A hora que a pessoa fala que é par, a quantidade passou a ser 100. E aí ela disse, então, destes que eu tenho aqui, alguns são pares, não é? Então, ela calculou a probabilidade de ser a ganhadora. Quantos ela tem que são pares? 76 e 78. Então, a funcionária tem tickets, né? São 2 que são pares, 76 e 78. Então, qual é a probabilidade do ticket par ser exatamente o dela? 2 de 100. E o que significa 2 em 100? Acabei de falar na outra questão que a gente pode dividir e tal, mas nem precisa. Quando eu tenho uma fração de denominador 100, isso já é uma porcentagem. Então, aqui eu posso dizer que é 2 em 100. 2%. Portanto, letra B. Bons estudos.